noite, igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre a palavra do nosso bom Deus, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Deus nos abençoe neste momento, amados, na leitura de sua palavra. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. É um texto por demais conhecido de todos nós. E assim diz a palavra do Senhor. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, pelo que tu és. Um Deus generoso, um Deus todo-poderoso, um Deus de milagres, um Deus cheio de graça. Abençoa a tua palavra, Senhor, nesta noite. Que ela, Senhor Deus, penetre os nossos corações de uma forma especial. Ó Deus, que seja, Senhor Deus, aquele momento em que o Senhor venha falar conosco. E venha, Senhor, tratar a nós também de uma forma especial, Pai. Trazendo a tua paz, a tua graça e renovando também o nosso ser para uma semana que se inicia, Pai. É assim que nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amado, esse texto, ele deve ser lido em conjunto com o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. E eu gostaria que os amados abrissem também 1 Coríntios, capítulo 12. Nós não vamos ler agora, mas durante o meu sermão eu vou me socorrer muito dele. Então, fique com a Bíblia aberta nesse texto do capítulo 12 de 1 Coríntios. E esse texto é por demais conhecido pela belíssima analogia que Paulo faz entre o corpo de Cristo e a igreja. O corpo ou a igreja de Cristo. No verso 14 de 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz uma coisa maravilhosa, diz uma coisa tremenda, que para nós hoje talvez soe comum, mas ele diz uma verdade, que o corpo não é formado de um só membro, mas de muitos. E a partir daí o apóstolo Paulo começa a desenvolver uma tese magnífica, uma tese maravilhosa. E ao ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, por isso que eu pedi que os amados deixassem a Bíblia no capítulo 12, porque eu vou estar trabalhando nele. E ao ler esse texto, eu fiquei a imaginar o que seria de mim se cada membro do meu corpo entendesse ser melhor ou diferente dos demais. Seria uma confusão, seria uma catástrofe. Chegaria ao ponto de uma falência do corpo. Imagine se a minha mão não quisesse levar o alimento à minha boca. Ou a boca rejeitasse esse alimento. O que seria do meu corpo? Os demais membros enfraqueceriam, inclusive a boca e a mão. O meu corpo morreria. E assim, queridos, e de igual modo é com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo cristão faz parte de um grande corpo. E o texto de nossa meditação, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, fala disso, fala dessa realidade. E no capítulo 4, Paulo está exortando aquela igreja quanto ao seu comportamento imaturo. Dentre outros fatos que ali ele trata, diz respeito à notoriedade
que a igreja dava uns em detrimento de outros, causando grande dano aos seus membros e, consequentemente, ao corpo, que era a igreja. E a partir desse texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, que eu gostaria de tirar 2 ensinos, ou pelo menos 2 características da igreja de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo. Há mais características que a gente pode abstrair daí, mas nós vamos trabalhar com apenas 2. Qual é a primeira característica em relação ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo? A primeira, em Cristo todos são iguais. Paulo, na parte A do verso 7, ele faz uma pergunta retórica. Eu vou ler na versão NVI. Põe na versão NVI aqui, que está melhor nesse caso. Ele diz: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? E essa mesma pergunta eu poderia fazer para mim. Quem me torna diferente de qualquer outra pessoa? Sabe, queridos, em outras palavras, o que Paulo está a dizer é que todo cristão, antes de tudo, é servo de Cristo. E nessa condição, são iguais. E que pese ser uma mão, ser um olho, ser um pé, ser uma boca, anatomicamente diferentes. Mas em Cristo são iguais. E porque são iguais, porque são servos. Imagina a minha anatomia aqui. O meu coração, ele é um órgão de suma importância em nosso corpo. É aquele que incansavelmente está bombeando o sangue, trabalhando o tempo todo. Enquanto a gente descansa, o coração continua trabalhando. Imagine se ele entendesse ser melhor do que o meu rins, que por sua vez tem a função de filtrar as impurezas do nosso organismo, para que nós possamos abstrair os nutrientes das células, nas células, que é promovida, carregada pelo sangue em nosso corpo, juntamente com o oxigênio. Imagine se o meu sistema circulatório entendesse ser melhor do que o coração e dissesse, olha, você vai bombear à toa, porque eu não vou permitir que o sangue circule no seu corpo. E assim leva o nutriente às células. Imagine também se o meu fígado dissesse, não, eu sou mais importante do que o coração, eu sou mais importante do que o fígado, eu sou mais importante do que as artérias, sistema circulatório. Ou então o próprio sangue dissesse, eu sou mais importante que todos os demais, porque eu levo os nutrientes para toda a parte do corpo, levo a célula, levo aos órgãos, para que esse órgão tenha vida, essa célula tenha vida e o corpo permaneça vivo. O que diferencia, segundo Paulo coloca aqui, um membro do outro é a função, é a sua especificidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, está isso. Veja só o que Paulo diz aqui. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Amém, queridos? Todavia, em que pesa essa função, que tende a diferenciar um membro do outro, não torna um membro melhor que o outro. Por quê? Aí Paulo responde mais uma vez, porque o Espírito a que todos concede é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4.
Todos são parte de um corpo e a eles estão atrelados. Como está no verso 5 de 1 Coríntios, capítulo 12, há diversos tipos de dons, mas o Senhor é o mesmo. Verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Sabe o que Paulo quer nos dizer? Tanto a partir do capítulo 4 até o capítulo 12 e na sequência, que o modo de tratamento dos membros da Igreja de Cristo em relação a outros pode fortalecer ou enfraquecer a comunhão entre eles. Como nós nos tratamos, como nós nos relacionamos, pode fortalecer ou enfraquecer a unidade do corpo de Cristo. E na mente de Paulo, ele diz que esse tipo de atitude não pode existir entre os cristãos. Daí a recomendação dele, conforme Filipenses 2, versos 3, que diz: nada façais por vanglória. E uma outra tradução diz: nada façais por partidarismo, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Esvazie o seu ego. Esvazie o seu orgulho. Seja humilde. Foque no alvo. Foque no consumador da nossa fé, da nossa salvação. Sabe por quê, queridos? Paulo nos traz isso numa breve meditação do que ele tem nos falado em 1 Coríntios. É que o humilde, aquele humilde que Jesus falou no Sermão da Montanha, o humilde deve alegrar-se com o bem-estar do outro. O humilde se entristece com a tristeza do outro. Eu, durante a minha vida cristã, até agora, especialmente no ministério pastoral, eu tenho entendido uma coisa, queridos, como parte, membro da Igreja de Jesus Cristo, que é a partilha dos sofrimentos. Ou melhor, de uma forma mais direta, a partilha dos sentimentos, tanto bons quanto ruins, fortalece a comunhão, fortalece a unidade. E mais na frente, vocês vão entender por que eu falei isso. Em Filipenses 2, versos 5 e verso 6, Paulo exortando aquela igreja, ele afirma: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E a mesma coisa deve se acometer com relação a nós. Esvazie o ego, esvazie a soberba. Sejamos humildes. Diz o Senhor que são os humildes que herdam a terra, né? De sorte, queridos, que esse é o desejo de Deus, é o desejo de Jesus com relação a todos nós. Tende o mesmo pensar, tende o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Em Cristo, somos todos iguais. Essa é a primeira característica que Paulo nos remete em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7.
depois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Eu já li a Bíblia talvez mais de 20 vezes. Já perdi a minha conta desde o momento que eu me converti. Na minha conversão, ao receber uma Bíblia, como essa aqui, que havia sido largada, o dono não queria, e veio parar na minha mão. E ao pegá-la, e ao abri-la, me veio uma sede de lê-la. De tal forma que, em uma semana, eu já havia lido ela 4 vezes. E eu trabalhava. Mas a fome era tanta que eu lia, acabava, eu lia novamente. E essa Bíblia foi dada Aparecida pela irmã dela, que fez um curso de enfermagem em Anápolis. E ela, como uma católica ferrenha, ela não quis a Bíblia. Aí passou para Aparecida, e a Aparecida me passou. Eu digo, não, venha, deixa ela comigo aqui. E foi a partir desse momento, foi na leitura dessa Bíblia, que houve a minha conversão. Então, o que eu quero dizer com isso? E a partir daquele momento, eu comecei a aprender com a minha experiência dentro da igreja do Senhor. Até porque eu passei 1 ano, depois de convertir, sem ir à igreja. Em um determinado momento, o Senhor falou, vai à igreja, você não pode ficar fora dela. Foi aí que, em determinado momento, morando já em Taguatinga Norte, eu passando ali pela Sandu, com os meus filhos, no sábado, aí o Senhor falou para mim, entra aqui nessa igreja, é aqui que eu quero que você fique. Literalmente assim. E eu entrei. E quem encontrei lá, encontrei o pastor Sabino, por acaso, lá nem sabia que ele era pastor. Né? Eu falei com ele a respeito, perguntei como é que eu faria para assistir aos cultos, que horas seriam os cultos, os dias. Ele falou, amanhã tem de manhã a escola dominical e à noite tem um culto. E a partir daquele momento, eu não saí da igreja. Passamos por várias dificuldades, várias tempestades, vários tsunamis. Mas aquele que tem uma raiz no Senhor, o Senhor sustenta essa raiz aonde Ele quer. E o que eu quero dizer com isso, queridos? A partir daquele momento, eu tinha um ego insufrado. Eu entendi que eu era igual a qualquer um que estava ali dentro daquela igreja. Porque todos eram servos. E eu também era servo. E pertencia a um só Senhor, a um só Deus. E em mim habitava, como habitava nos outros, um só Espírito, que é o Espírito da verdade, é o Espírito da revelação, que é o Espírito da graça de Deus, é o Espírito que nos convence do pecado, do juízo. Em Cristo somos todos iguais. Eu falei que havia uma segunda característica nesse texto que nos remetia à igreja de Cristo. A primeira é essa. Em Cristo todos são iguais. Uma segunda característica. O cristão é objeto da graça divina. Na sequência do verso 7, Paulo faz outra pergunta retórica. O que você tem que não tenha recebido? Veja que coisa fantástica. Eu já havia lido esse texto várias vezes. Muitas vezes Deus me deu uma revelação diferente. Me deu um entendimento diferente, me iluminou a minha mente. Mas nessa última vez que eu sentei nesse texto, para fazer essa meditação aqui, Deus falou diferente para mim. De que forma foi isso? Quando eu li isso aqui, que você tem que não tenha recebido, os meus olhos esbugalharam. Sabe por quê? Porque me veio a lembrança, quando eu era pré-adolescente, lá em Recife, vivendo uma dificuldade,
uns turbilhões de coisas ruins. E o Senhor me fez lembrar, desde aquele momento, até o momento que Ele me tirou de lá, me trouxe para Brasília, todo um processo, literalmente como se passasse um filme na minha mente. Ele me mostrou que era hoje. Ele me deu a entender e compreender que pese os meus esforços, a minha busca de conhecimento, os meus estudos, o meu esforço, Ele me disse, o que você tinha, que você tem, que você vai ter, não depende de você, depende de mim. Ou seja, você recebeu de mim. Eu digo, Senhor, eu sei disso, mas eu certamente ainda não tinha internalizado isso dentro de mim. Ele me deu a compreender. Então, o que Paulo quer dizer aqui, queridos? O que você tem que não tenha recebido? Ou seja, o que eu tenho que eu não tenha recebido? Paulo está chamando aqui a atenção ao orgulho declarado pelos membros da igreja de Coríntios, que cada um se colocava numa posição de ser melhor ou mais abençoado que o outro. Sabe o que Paulo estava dizendo naquela igreja? Era que o que eles tinham decorriam da graça divina. E não provinham nem deles e muito menos de qualquer outra pessoa. Porque eles então se exaltavam, insuflavam seu ego. No verso 6 de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz que há diferentes formas de atuação dos membros, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Grife essa expressão, tudo em todos. Verso 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E além disso, acrescenta no verso seguinte, no verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Grife mais essa expressão, visando ao bem comum. A manifestação do Espírito Santo na igreja, por meio dos seus membros, não é para vanglória pessoal. Não é algo pessoal para servir a mim mesmo, mas visa o corpo de Cristo, visa a igreja. E mais na frente, ele diz assim, nos versos 8 e 11, onde Paulo explicita que é pelo Espírito Santo que individualmente é dado os diversos dons e habilidades conforme Ele quer. Aí nós acrescentamos, mas em prol do corpo, porque visa o bem comum, não visa nós mesmos. Temos dons? Temos. Temos talentos? Temos. O Espírito distribui. Mas Ele distribui para que nós possamos usar esses 12 talentos que nós temos em prol do outro. Se meu dedo fosse decepado, não é somente a mão que ia sofrer com essa dor ou com a falta desse dedo midinho, mas todo o meu corpo. A mão ia perder a sua operacionalidade de 100%. Esse dedinho faz falta. E o dom que Deus deu a esse dedo não foi simplesmente para colocá-lo em realce, não. Foi para que ser usado no corpo, né? Em função do bem comum, do corpo, da igreja. É algo maravilhoso. Por isso que eu falei no início, que Paulo levanta uma tese aqui no capítulo 12, magnífica, a respeito do seu corpo, a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo.
versos 8, diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. No verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz a cada um individualmente, segundo ele quer, segundo a igreja, o corpo necessita. Mas ele dá isso visando o bem comum, visando a igreja. E nesse contexto, nesse enredo todo que Paulo nos traz aqui, entre o capítulo 4, verso 12, nós podemos chegar a uma conclusão interessante. Que a cada um, na condição de membro, temos uma função específica. Todos são importantes. Nenhum pode prescindir do outro. Aí que leva à conclusão. Por isso, na igreja de Jesus Cristo, não há lugar para egoísmo, não há lugar para individualismo, não há lugar para partidarismo, não há lugar para isolamento, não há lugar para autossuficiência. E tudo isso que eu falei até aqui, não somente se aplica ao exercício dos ministérios na igreja, mas também no que diz respeito à nossa vida, à nossa atuação fora da igreja. Seja em nossa capacitação, seja nas atividades laborais, seja familiares, sociais, enfim, em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. Onde nós estivermos, na nossa repartição de trabalho, lá nós como empregadores, no nosso negócio, esse princípio se aplica. Somos servos. Nós recebemos de Deus. Eu vou contar, acho que temos um tempinho ainda. Eu vou contar um pouco de um acontecimento da minha vida. Nessa época eu trabalhava na Codevasf e já era contador. Já tinha o curso superior. E eu estava à frente de uma sessão. E nós tivemos uma reunião com o RH. E, em determinado momento, lá discutindo as funções, como caberia, quem caberia. Aí, no que diz respeito à contabilidade, ao setor contábil, à divisão de contabilidade, eu me levantei. Disse, não, essa função é minha, porque eu sou melhor. De todos que ali estão, eu sou o melhor. E, de fato, eu era o melhor. Eu era um excelente contador, um excelente profissional. Ainda sou, se eu voltar à atividade. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque depois que eu me converti, o Senhor me trouxe à mente esse fato. Eu disse, Deus, me perdoe por isso. Porque eu tentei denigrir, colocar para baixo o outro. Interessante que eu, na função que estava, eu dependia deles. Se eles não fossem bem, eu também não estaria bem. Se eles não trabalhassem bem, não cumprissem as suas tarefas, eu também não cumpriria a minha tarefa, a minha função como chefe. Eu dependia deles. Assim como ele era funcionário, eu também era funcionário. Só que eu tinha uma função diferente deles. Mas eles eram iguais a mim. E quando eu aprendi isso, eu me tornei o melhor chefe. E todos queriam trabalhar comigo. Porque eu entendia as necessidades do outro. Passou a haver empatia. Passou a haver um discernimento, uma relação entre mim
e aqueles que estavam ali comigo, trabalhando para o mesmo propósito, que era servir a empresa. Nós discutimos relacionamentos, coisas boas, coisas tristes, coisas pessoais de cada um. A gente trabalhava isso. E por muitos anos, o nosso setor foi o melhor setor. E as pessoas queriam ir trabalhar lá. Por quê? Porque eu entendi que eu não era melhor que o outro. Éramos iguais, todos nós somos servos. Somos servos. Por fim, para nós caminharmos para o nosso finalzinho, sabe o que nós podemos deduzir de tudo isso, amados? É que o cristão precisa aprender a valorizar o próximo. Em vez de competir, deve mostrar compaixão. Mas compaixão mesmo, longanimidade e ajudar com suas qualidades pessoais. E também nas dificuldades, deficiências que o próximo tem. Quem não tem dificuldade de relacionamentos? Até o casal tem, né? Que dorme juntinho todo dia ali. Vez outra e vez, estão se estranhando. Imagine aqueles que se encontram uma vez ou outra em determinadas situações. Temos o privilégio, mas um privilégio fantástico, maravilhoso, de ser beneficiado pelo talento de Deus. Um talento que Deus nos deu. É muito importante, amados, ter uma postura de humildade em relação às próprias capacidades e aquilo que nós detemos. Se eu as tenho, porque eu as recebi de Deus. Se você as tem, porque você as recebeu de Deus. Ninguém é bom em tudo, nem autossuficiente. Por isso, cada um necessita do outro. Amada igreja, meu irmão, minha irmã, eu preciso de você. Querida igreja, minha irmã, meu irmão, você precisa também de mim. E é nessa relação de interdependência que você e eu saímos vitoriosos. Somos vencedores. Diferente disso, eu e você somos perdedores. Não há, numa relação dessa, fora da interdependência, que um possa sair e dizer, eu saí vitorioso, e o outro possa dizer ao outro, você saiu perdedor. Todos saem perdedores. Todos saem machucados. Vocês já passaram, ou já aconselharam um casal com conflitos relacionais? É difícil, né? Vocês já viram casais se separando? Aí a gente pode até imaginar, função dos conflitos, das brigas, disso, daquilo. Ah, fulano saiu bem, tranquilo, porque se livrou da mulher. Ou, não, a mulher saiu bem, vencedora, porque se livrou do homem. Mas quando a gente olha para essa realidade de separação, a gente vê que todos os dois saíram perdedores. Cada um saiu com a parte de um membro seu arrancado aos pedaços, dilacerados. Internamente estão sangrando, morrendo. É claro que a vida continua, né? Como diz a fila, anda. Mas a separação nunca foi boa, nem será para ninguém. Porque todos saem feridos, machucados. E se tem filhos, tadinho dos filhos. Por que isso acontece, queridos? Sabe por quê? Porque o casal, segundo a palavra de Deus,
Quando se unem em aliança, se tornam uma só, formam um só corpo. Que coisa fantástica, não é? A igreja é um corpo, que é formada de vários membros. E quando há uma separação, não sai vencedor, só perdedores. Amém? Amém. Jesus chama a igreja à comunhão, que se dá por meio do esforço e da boa vontade de todos, queridos. Eu vou encerrar esse sermão, que eu posso chamar de uma breve meditação, voltando ao texto que nós iniciamos, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Eu gostaria que cada um de nós pudesse tomar esse texto e a pergunta que Paulo fez aos coríntios, possamos fazer para nós mesmos. E a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa, com base na sua palavra, que é fiel e verdadeira e é mais cortante do que faca de 2 gumes, possa acertar as nossas emoções, venha curar as nossas feridas, venha separar o joio do trigo. Ou seja, trazer a nós essa certeza de que nós somos um em Cristo, que precisamos de comunhão. A minha versão NVI está melhor do que essa, é mais aplicada. Você pode mudar aí? Eu não gosto muito da NVI, queridos. Vocês já perceberam, né? Eu uso sempre a... Mas alguns textos na NVI, elas são mais adequados, mais pujantes, né, pastor? Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Amém?